Senhor, Deus de misericórdia e de infinita bondade, nós lhe agradecemos por mais esse dia de estudos, de aprendizado. Nós lhe pedimos que esteja sempre ao nosso lado para nos amparar, para nos conduzir, para nos proteger. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Assim seja. Muito bem, muito bem. Aqui já estamos com o texto. Eu consegui compartilhar. Eu vou pedir para você fazer a leitura para nós, Marinês. Claro. Podia aumentar só um pouquinho para mim. Quer que aumente mais um pouquinho? Não, acho que tá bom, Adolfo. Então, dá pra... E agora? Perfeito. Antes de a gente começar a leitura, eu quero dizer duas coisas. A primeira é que eu tive uma intuição essa semana que esse artigo está terminando. E é o segundo artigo dos processos de Morzine. Então eu tive uma intuição da gente continuar. São 4 artigos que falam desse caso, dos processos de Morzine. No primeiro artigo não falou desse caso propriamente dito, né? Nesse segundo, até agora, também não entrou nele ainda, propriamente dito. Allan Kardec foi preparando o terreno para depois falar especificamente sobre esse caso. Eu tive a intuição da gente estudar ele, porque a gente não consegue estudar passe sem estudar enfermidade, seja ela física, seja ela moral. Aqui, nesse caso, a enfermidade é moral. E na semana passada, a leitura que nós fizemos foi até um ponto em que Allan Kardec conta a história de uma mulher, ela se casou, mas estava insatisfeita no casamento. Era uma época também que não tinha muito essa questão de separação, né? Aquela ideia de que casou até o fim da vida, né? Mas ela era muito infeliz. Então, com isso, ela criou em sua volta uma espécie de um nevoeiro, né? Como se fosse um escudo de pensamentos negativos, pensamentos dela, e ela foi atraindo espíritos que pensavam que tinham afinidade com esse tipo de pensamento. Então, ela não tinha, assim, um desafeto. Normalmente, quando nós estudamos possessão, é o inimigo, né, que começa a acompanhar uma pessoa e vai influenciando ela, e na medida que essas influências vai haver sintonia entre os dois, né, essa influência vai aumentando. E o grau de obsessão também vai aumentando, né? Até que a possessão é um tipo de obsessão aonde o espírito obsessor ele tem controle absoluto sobre o corpo do encarnado. Muito embora o encarnado continue ali ligado ao corpo, né? Não teve o fenômeno da morte, né? Esse é um ponto importante. Bom, então, qual que é o ponto onde paramos? E que eu acho que é interessante e que a gente tem que estar falando sobre ele. A Maria Silva está falando que está chiado e sem voz. Então, eu acho que eu vou ter que interromper essa tela aqui. Porque eu não consigo nas duas para transmitir. Então, infelizmente, eu mesmo é que vou lendo. Tá? Vou até dar uma mexida aqui. Adolfo, a outra tela estava com o som aberto? Como é que é? Eu também não entendo disso daí, mas às vezes se deixar a outra fechada, o som da outra, mas bom, não sei, não entendo, né? É porque nesse caso aqui, é um caso específico. Aí, muito bom, já voltou o som. Esse é um caso específico que a gente precisa do som, nas duas. Não tem como, assim, não fazer isso. Tá?
Ô, Maria Silva, você que está nos acompanhando, depois você fala para nós se melhorou a voz, tá? A gente não vai fazer mais o compartilhamento de tela, porque tem que ser de outro aparelho. Aqui nesse caso eu tenho que fazer assim, né, para poder transmitir ao vivo, tá? Bom, mas conforme eu estava dizendo, meu pai, só eu mesmo. Mas não tem importância. Conforme eu estava dizendo, então, é o caso dessa mulher que estava infeliz no seu casamento, né? Isso é importante dizer. E aí tem um conhecido desse casal, que ele vai na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e fala sobre esse caso, né? E aí o espírito mentor, o espírito superior, assim que Allan Kardec coloca no texto, né, ele vai sugerir o passe à distância, a chamada irradiação. E ele pede para que um grupo de umas 5, 6 pessoas reúnam no mesmo horário e fazendo passe à distância. Aí o espírito explica que, ao fazer isso, a pessoa ela cria uma corrente fluídica, né? E essa corrente ela vai fazer com que aqueles pensamentos negativos que são em volta dela, daqueles espíritos, eles vão se dispersando. E uma vez esses pensamentos se dispersando, esses espíritos vão se afastando. Porque o que aproxima eles ali, no caso, é justamente o que? O pensamento negativo dela, né? Então é esse que é o... Só um pouquinho. Esse que é o ponto, né? Por que é importante o passe? Porque nesse caso, a irradiação é o quê? É um passe à distância, tá? Então esse que é um ponto que eu acho que é muito importante. E nós não podemos esquecer o nosso objeto de estudo, que é o passe, tá? Então, termina nesse ponto, né? Ele falando que é possível, o Espírito falando, né? É possível a cura, nesse caso específico, através do passe à distância, ou o que nós popularmente chamamos de irradiação, tá bom? Agora nós vamos dar sequência à leitura. Eu peço assim, um pouco de paciência para vocês. Nós vamos tocando. O modo de ação é aqui indicado claramente e nada teríamos a acrescentar de mais preciso à explicação dada pelo Espírito. Assim, a prece não tem apenas o efeito de levar o paciente a um socorro estranho, mas o de exercer uma ação magnética, o que não faria o magnetismo secundado pela prece. Infelizmente, certos magnetizadores, a exemplo de muitos sábios, fazem abstração do elemento espiritual, vendo apenas a ação mecânica. Privam-se, assim, de poderoso auxiliar. Esperamos que os verdadeiros espíritas vejam no fato uma prova a mais do bem que podem fazer em tal circunstância. Olha o que Allan Kardec está falando nesse parágrafo. Olha como que ele está chamando a atenção, né? Ele está dizendo aqui como que é importante a prece, a irradiação à distância. E no nosso caso, quando nós fazemos uma prece, nós pedimos o concurso dos espíritos superiores, né? Então, quando essas 5, 6 pessoas começaram a aplicar o passe à distância, ou a irradiação, né? Cada uma dessas pessoas elevaram o pensamento a Deus, fizeram uma prece, né? Então, o passe, na verdade, nada mais é do que uma prece. E que quando nós emitimos, quando nós fazemos a prece para alguém,
Então, nós emitimos o pensamento. Só que o veículo do pensamento é o fluido, o perispírito. O perispírito é um fluido. Né? E o perispírito é matéria. Por isso que aqui está falando que há uma ação magnética. Quer dizer, quando eu estou orando para alguém, eu estou enviando o meu pensamento. Eu irradio o meu pensamento. Mas o veículo do pensamento é o fluido, é o próprio perispírito. Né? Então, esses fluidos dessas 5, 6 pessoas, eles se unem como se fosse um único fluido, mais os fluidos dos espíritos superiores, né? Então, isso vira o quê? Uma espécie de uma usina de energia, né? Vamos falar de usina de energia elétrica, né? Então, é uma força enorme, como a força ali da queda d'água, que é essa força que vai produzir energia. Nesse caso, é essa força que vai afastar o pensamento desses espíritos inferiores que estão em volta dessa mulher. Né? E, consequentemente, esses espíritos se espalhando, ela foi melhorando. Né? Então, olha a importância da prece. Nesse caso específico, é irradiação, passa a distância. E nesse momento que nós estamos passando, de pandemia, onde nós não nos reunimos presencialmente, mas os grupos de irradiação, eles continuam fazendo o mesmo trabalho. E o Espírito não falou assim, ó, essas pessoas, 5, 6 pessoas, elas têm que se reunir no mesmo lugar. O Espírito não falou isso. Porque elas têm que se reunir no mesmo horário. Então, no mesmo horário, orando para a pessoa. Né? Aí sim, haverá uma ação magnética. O que é ação magnética? São fluidos benfazejos, né? Em contato, em atrito com fluidos viciosos, com fluidos negativos. Então, esses espíritos imperfeitos, que têm um pensamento negativo, o fluido bom, para eles, é ruim. Né? Eles não gostam. Então, eles se afastam quando há o quê? Bons fluidos. Agora, nesse caso específico, como eram muitos espíritos, só uma prece, aí o nosso poder fluídico ele é pequeno. Por isso que o Espírito indicou 5 ou 6 pessoas, para aumentar o quê? A potência fluídica, né? Para aumentar a ação magnética. Agora, você fez uma pergunta semana passada, Marinês, eu vou voltar nela, porque essa pergunta é importante. Você perguntou assim para o Tony, mas e se for só uma pessoa orando? Nesse caso, se essa pessoa tem muita fé, estiver orando, mas com muita vontade de ajudar o próximo, então o que os espíritos superiores fazem? Ele aumenta a potência fluídica dessa pessoa. E ele também pode haver a cura. Ali também pode haver o afastamento dos espíritos inferiores. Mesmo isso aqui é perfeito, né, Adolfo? Essa é a perfeição, né? Da fé, da bondade, do amor, né? Acho que isso é maravilhoso, né? Isso que nos fortalece, né? Agora, o que o Espírito indicou? Um grupinho de 5, 6 pessoas. Por quê? Porque a potência fluídica ela é maior. Se a gente estiver em grupo, orando. Por isso que é importante o Evangelho no Lar. Pelo Evangelho no Lar, nós reunimos a família. Então, digamos que a família seja o quê? Um casal e 2 filhos. São 4 pessoas orando. Né? Agora, se tiver mais um agregado ali, namorado de uma filha, de um filho, né, já são 5 pessoas. E se tiver um neto, 2, quer dizer. Né? Então, a potência fluídica ela é maior. Mas se a pessoa falar assim, não, mas no meu caso não tem jeito, porque na minha casa só eu sou espírita. Não, tem jeito sim. Pode orar. Né? Porque também vai haver ação magnética. Agora, de preferência, nós vamos seguir os espíritos. De preferência, nós vamos participar dos grupos que tem no centro. O que não impede de você participar de um grupo de radiação no centro e de orar na sua casa. Muito pelo contrário.
Você tem que orar em casa também, né, para as pessoas. Seja pessoas internadas com problema físico, seja com pessoas com problema moral, como no caso dessa moça, dessa senhora. Né? Então, e vejam vocês, às vezes, nós vamos encontrar esse tipo de problema em casa. Um adolescente, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Agora sim, eles já estão saindo um pouco mais, está começando a melhorar. Mas nós ficamos um período aí que esses adolescentes em casa, sem poder sair, é muito difícil. Então, assim, as famílias, de modo geral, elas estavam vivendo assim, alguns problemas, vamos dizer assim, nesse momento de pandemia. Muitos conflitos. Por quê? Porque tinha que ficar em casa durante 24 horas. Né? Também alguns casais, um exercício que não é fácil, né? E normalmente você ficava pouco tempo em casa, né? Aí você compensava esse pouco tempo, agora está ficando em casa e trabalhando. Então, tudo isso assim, é um convite, né, para, de repente, a gente perder o que é a harmonia. E para manter a harmonia, o que nós precisamos? Qual que é a melhor terapia? A prece. Mas a prece, ela tem um poder curativo muito forte. A prece tem poder. Um passe tem poder. Porque é o Espírito que está explicando. Nesse parágrafo que eu acabei de fazer a leitura. A gente, quando prece, a gente tem vontade, a gente pensa, a gente deseja o bem para o próximo. Então, nós vamos irradiar o bem. Agora, quem é que vai levar esse pensamento até a pessoa? É o fluido, é o perispírito, que é matéria. Né? E essa matéria vai exercer essa ação magnética. Desculpa se eu estou sendo assim, redundante, mas eu acho importante, porque esse é um ponto que nós assim, estudamos muito pouco ou quase nada, infelizmente. A gente fala muito, mas é importante orar, ore, a pessoa volta para casa. Não gostei daquele centro, não. Mas por quê? Ela falou que é só orar. Se eu soubesse, eu nem ia lá. Aí vai procurar um outro lugar. Quer dizer, não, gente, a oração, ela não é assim, pouca coisa. Não tem outra terapia melhor do que a oração. Não existe. Bom, até existe, né? A vontade da pessoa de se curar. E também, se ela não tiver vontade de se curar, não adianta a gente ficar orando para ela. Né? Então, é importante que a pessoa também tenha vontade, né, de melhorar. Seja de uma enfermidade física ou moral. Posso continuar? Perfeito, Adolfo. Aí Kardec continua. Naturalmente, aqui se apresenta uma questão de grande importância. O exercício da mediunidade pode provocar transtornos da saúde e das faculdades mentais? Olha que pergunta importante. Né? O exercício da mediunidade pode provocar transtornos da saúde e das faculdades mentais? E todos nós somos médios. Aqui o emprego da mediunidade, Kardec não está utilizando só para o médium ostensivo, não. Porque essa influência que nós recebemos dos espíritos, né? Então, quem passa por um processo obsessivo, ela vai aceitando as orientações do obsessor. Essa pessoa fica como que hipnotizada. Meio que não. Esse é o termo correto. Né? Ela fica hipnotizada. Claro que eu não estou me referindo assim à possessão absoluta. Não. Tem graus diferentes de obsessão. Mas, normalmente, o obsediado ele faz o que é aquilo que o obsessor sugere. Né? Então, nesse sentido que ele é médium. Ele está sendo instrumento do obsessor. Ele está fazendo algo que o obsessor está orientando ele. Né? Então, é mediunidade isso. Então, a pergunta é, então a mediunidade pode provocar transtornos da saúde? Algumas doenças até patológicas, né? E das faculdades mentais? Essa é a pergunta de Kardec. Aí vem a resposta. É de notar que, assim formulada, essa é a pergunta feita pela maioria dos antagonistas do espiritismo. Ou melhor dizendo, em vez de uma pergunta,
eles reduzem o princípio a um axioma, afirmando que a mediunidade conduz à loucura. Falamos da loucura real, e não desta, mais burlesca e séria, com que gratificam os adeptos. Conceber-se-ia a pergunta da parte de quem acreditasse na existência dos espíritos e na ação que eles pudessem exercer, porque para eles existe algo real. Mas, para os que não acreditam, a pergunta é um disparate, porque se nada existe, esse nada não poderá produzir algo. Sendo a tese insustentável, eles se estribam nos perigos de superestimação cerebral, que, em sua opinião, é suficiente para produzir a crença nos espíritos. Já tratamos desse ponto, e a ele não mais voltaremos. Apenas perguntamos se já foi feito o cadastro de todos os cérebros transtornados pelo medo do diabo e dos terríveis quadros das torturas do inferno e da danação eterna. E, se é mais prejudicial, acreditarmos que temos ao nosso lado espíritos bons e benevolentes, ou pais, ou amigos e anjos da guarda, do que o demônio. Bom, então o que Kardec está falando aqui? Ele procura responder de maneira racional, porque o caso dessa mulher, ela ficou doente e foi parar no hospital. E os médicos não descobriram qual era a doença dela, né? Então, teoricamente, ela ficou doente por quê? Porque ela tinha um pensamento negativo, esse pensamento atraiu espíritos que se identificavam com esse pensamento, né? E eles vivendo em conjunto, foi exercendo nela uma ação magnética que ela ficou doente. Ela ficou hipnotizada. Então, ela sentia no corpo físico, né, as dores do pensamento dela. Então, nesse caso, quem provocou a doença foi o espírito. Por isso que é uma enfermidade moral. Então, o remédio, nesse caso, ele não é o remédio da medicina convencional, né? Tem que ser um remédio o quê? Para o espírito. E nesse caso específico, foi o quê? Irradiação. Foi passe. Presta distância, né? Bom, então o que Kardec está falando? Que se os espíritos não existem após a morte, se eles não nos influenciam, né, então o que explica o caso dessa mulher? Esse é um ponto, né? Quer dizer, então realmente os espíritos vivem após a morte e se comunicam conosco. E interferem em nossas vidas, né? É o caso dela específico, aonde ela foi hipnotizada, né? Muito embora a enfermidade partiu dela, dos pensamentos dela. Bom, mas voltando à pergunta inicial, tá, mas o espiritismo deixa a pessoa louca? Não. Ele explica que há a enfermidade, que nós podemos ficar, sim, hipnotizados por espíritos, a partir do nosso pensamento vicioso, do nosso pensamento negativo, do nosso pensamento em coisas não edificantes, vamos atraí-los, né? Agora, o que é mais importante? É que com o concurso dos bons espíritos e da prece e da vontade do enfermo, é possível afastar esses espíritos, né? Então, Kardec fala assim, o que é melhor? Você acreditar que está com o demônio ou você acreditar que orando para os bons espíritos, né, esses espíritos podem se afastar? O demônio, teoricamente, ele não se afasta da pessoa, né? A menos que o padre vá lá e faça o exorcismo, vamos dizer assim, né? Mas não, quer dizer, o que Kardec está querendo dizer? Que é mais fácil a gente acreditar que se tivermos fé nos bons espíritos, eles vão nos auxiliar. E são espíritos familiares, inclusive, né? Às vezes um avô, uma avó, uma pessoa muito boa, uma tia, já desencarnou, né?
Então, esse é o ponto que Kardec está dizendo aqui. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Tá Estão acompanhando o perfeito, raciocínio? Adolfo. Tá perfeito. Tá. Jamais dissimulamos os escolhos encontrados na mediunidade. Razão porque, em O Livro dos Médiuns, multiplicamos as instruções a tal respeito, não tendo cessado de recomendar o seu estudo prévio, antes de se entregarem à prática. Assim, desde a publicação daquele livro, o número de obsediados diminuiu sensível e notoriamente, porque poupa uma experiência que os noviços, muitas vezes, só adquirem à própria custa. Dizemo-lo ainda, sim, sem experiência, a mediunidade tem inconvenientes, dos quais o menor seria ser mistificado pelos espíritos enganadores e levianos. Fazer espiritismo experimental, sem estudo, é querer fazer manipulações químicas sem saber química. E é tranquilo, né? Quer dizer, quer participar de reunião mediúnica? Tem que estudar mediunidade. Se não estudou mediunidade, aí sim, nesse caso, a mediunidade ela vai fazer bem? Não, não vai. Né? Então, para ela fazer bem, primeiro ponto, tem que conhecer a mediunidade. E não existe livro melhor, não existe, que explique o que é mediunidade no Livro dos Médiuns. Não existe. Então, médium espírita que não conhece o Livro dos Médiuns, eu arrisco dizer que não é médium espírita. Que é importante seguir as recomendações desse livro. É Kardec aqui que está falando, que é preciso estudo. E eu estou fazendo um comentário corroborando com ele. Realmente é necessário o estudo. É muito importante. Né? E por que do Livro dos Médiuns? Porque é um trabalho científico. Né? Então, quando a gente pega outros livros de autores que estão desenvolvendo o tema, esses livros, eles servem, sim, para ilustrar o que nós encontramos em O Livro dos Médiuns. Né? A literatura, nesse sentido, ela é muito rica. Não é? Ela é muito rica. Né? Então, olha, o Adolfo está falando bem de romance hoje. Olha o que aconteceu com ele. Não, eu não sou contra romance. Né? Agora, o romance ele tem que expressar os conhecimentos que estão lá na obra de Allan Kardec. Quando ele traz uma informação nova, eu já falei isso mais de uma vez, não significa que essa informação nova é uma informação errada. Não significa dizer. Mas também, como o Espiritismo é uma ciência, a gente também não pode já sair por aí divulgando como se fosse uma nova revelação. E em ciência, as coisas não funcionam assim. Ah, Adolfo, mas os espíritos não podem trazer novas revelações por intermédio de um romance? Claro que podem. Claro que podem. Mas qual que é o critério que Kardec utilizou para a gente saber se aquela informação é verdadeira ou não? Tem que passar pelo critério da verdade. O que é critério da verdade? É mais de um espírito trazendo a mesma informação por médios diferentes. Porque a verdade, gente, ela não tem exclusividade. Quando é para ser dita, ela é dita por vários espíritos ao mesmo tempo. Né? Aí tem um peso muito forte. Né? Então, assim, eu não descarto nenhuma informação nova contida nos romances. Não descarto. Mas se a gente não comparar com a obra de Kardec, bom, aí nesse caso, a obra está fazendo um desserviço para a doutrina. Agora, se nós compararmos e se fazermos os apontamentos necessários, perfeito. E Kardec faz isso na revista. Ele coloca lá um caso, né, uma história, né, que aconteceu com o espírito que se comunicou através do médium, e muitas vezes Kardec embaixo fala assim, ó,
concordamos plenamente, é isso aqui. Ó, isso a gente encontra uma explicação melhor em tal livro. E tem artigos também que ele fala, olha, eu concordo até esse ponto. Agora, nesse aqui, não pode ser isso, por conta disso, né? Ou, às vezes, ele fala assim, ó, não, o que esse autor está falando não procede. Isso mostra que é um espírito ainda imperfeito. É a visão desse espírito. Mas a visão de isso é ponto de vista, né? Para ser tratado como verdade, como revelação, não pode ser passado só por um espírito, através só de um médium. Não pode, né? Essa verdade virá por meio de outros. Então, até que isso ocorra, a gente tem que ficar de quarentena com algumas verdades aí que aparecem, tá? E, infelizmente, o movimento espírita, ele não tem esse hábito. Então, lançam novos livros e as pessoas saem falando por aí. Então, tudo que é novidade, as pessoas vão agregando ao espiritismo. Ele não precisa disso, né? Nós precisamos estudar mais os seus princípios fundamentais, não é? Porque é eles que dão a base para o espiritismo. Não é a ciência que vai dar base do espiritismo. Vai ser o contrário. Ele, no futuro, vai dar base para a ciência. Porque o espiritismo não é contra a ciência. Ele condena nela é que ela não enxerga o elemento espiritual. Então, na hora que ela vai tratar do paciente, isso a Marinês fala com mais propriedade que eu, né? Ela tem atuado mais no efeito que na causa. E que o dia que a ciência mudar o seu objeto de estudo, ela vai continuar atacando o efeito. O efeito também precisa do tratamento. Mas se ela não tratar a causa, vai ser, não sei se o termo é esse, paliativo. É isso mesmo, né, Marinês? Perfeito, Adolfo. Infelizmente, a medicina ela desviou o caminho, né, da sua essência, porque hoje a medicina é voltada só para dar remédio para sintoma. E, infelizmente, não vai na causa mesmo. Muito raramente vai na causa. Só nas doenças agudas mesmo, que necessita de antibiótico, alguma coisa assim. Mas, caso contrário, a medicina se voltou para o uso de remédio e para combater sintoma. E, infelizmente, não vai na causa. E, às vezes, o que é pior, né? Isso é opinião, tá? Posso estar errado. Mas virou uma indústria, né? Então, tem muita gente que ganha dinheiro. É uma indústria altamente lucrativa, né, Adolfo? Altamente lucrativa. E ela, infelizmente, manipula, né? Inclusive o conhecimento médico. Então, hoje, o conhecimento médico ele é manipulado nas faculdades no mundo inteiro pela indústria farmacêutica. Essa é a realidade, né? Então, o médico hoje ele sabe passar remédio, mas ele não sabe cuidar da saúde, ele não sabe cuidar do corpo humano, da causa da doença. Ele virou um passador de remédio, um prescritor de remédio. E quem comanda tudo, infelizmente, é a indústria farmacêutica. Essa é a realidade mundial. Eu li uma mensagem de Hahnemann na revista Espírita, até foi ontem que eu li. É um trecho pequeno, né? Então, ele Adolfo, sumiu sua imagem. Sumiu sua imagem. Agora voltou a imagem. Você tinha sumido a imagem e o som. Agora que voltou. Que bom. Então, aí ele falando assim, para os médicos homeopatas, olha, gente, como é que é o termo que ele usou? Falando assim, chamando a atenção que eles tinham que trabalhar, mas de acordo com a doutrina da homeopatia. Ou seja, observando a pessoa como um todo, né? E ele, como espírito, falando inclusive sobre o aspecto espiritual.
Isso que eu achei muito interessante na fala dele, né? Ele chamando a atenção dos adeptos, né, da homeopatia a utilizá-la corretamente. Porque na fala dele, até alguns médicos homeopatas já estavam usando ela, mas não da maneira correta. Achei muito O, interessante isso. o Hahnemann foi um visionário, né? Ele foi um homem inteligente além do tempo. E na verdade, o que ele falava mesmo era isso: a gente não tem que tratar a doença, a gente tem que tratar o doente, a pessoa. Enquanto a gente fica pensando na doença, a gente não está cuidando da pessoa, né? Então não adianta cuidar só do estômago, do intestino, de um coração, de uma pressão alta, de um diabetes. A gente tem que cuidar da pessoa que está doente. Então é essa visão, né? Olhar para a pessoa como um todo, né? Inclusive no aspecto espiritual, emocional, que é muito importante. Se não for um dos mais importantes no aspecto da doença, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Então, a gente não tem que cuidar da doença, tem que cuidar da pessoa que está doente e vê-la como um todo. Era justamente isso que ele estava chamando a atenção. Então, pelo que eu entendi, tinha alguns homeopatas, né, que estavam tratando assim o pulmão, ou os rins, né, com homeopatia, mas não estavam considerando o todo. Então, eu achei muito interessante essa fala dele como espírito, né, falando inclusive para considerar o elemento espiritual. Achei muito bacana esse É, comentário dele. é interessante, Adolfo, só fazer uma parte aqui, um comentário. Tem gente que fala assim: ai, me passa um remédio para dor de cabeça, uma homeopatia para dor de cabeça. Qual que é a homeopatia para tosse, não sei o quê? Essa visão é a visão alopática da doença. Então, a resposta é simples. Existem milhares de homeopatias para dor de cabeça, para tosse, mas tem que ver para você, na sua pessoa, no seu contexto, qual que vai funcionar. Por quê? Porque a homeopatia, ela não pensa na doença, ela pensa na pessoa, ela individualiza. Então, na homeopatia não existe um remédio para dor de cabeça, um remédio para tosse, um remédio. Não. Então, cada pessoa tem um remédio que vai funcionar ou não, dependendo da sua individualidade, entendeu? Então, essa é a diferença. Porque na alopatia, um remédio para febre é para toda a febre. O remédio para dor é para toda dor. Então, é um remédio só que funciona para tudo, porque é voltado para a doença, para o sintoma, não é voltado para a pessoa, né? Então, a pessoa precisando, ela tem que ir no médico homeopata mesmo, né? Não basta ir lá na farmácia e pedir para manipular alguma coisa para gripe, por exemplo, Não vai ou para funcionar. rinite. Não vai funcionar. Então, ela tem que ser consultada e o médico tem que entender todo o aspecto dessa pessoa como um todo, né? Tudo, questão emocional, questão espiritual, como o corpo dela reage. Aí sim, achar o remédio que vai funcionar naquele sintoma, naquela doença. Mas nós vivemos num mundo, infelizmente, onde as pessoas, de modo geral, claro, né, elas acreditam assim, algo, como eu posso dizer, é igual cirurgia. Às vezes vai fazer cirurgia, se não tiver o corte, ela não acredita que fez uma cirurgia. E remédio, se não tomar um antibiótico, que é muito forte, também não acredita. Então, infelizmente, tem pessoas que não são adeptos da homeopatia por considerar que aquilo ali não é remédio. Infelizmente. Né? Tem pessoas também que não dão importância ao passe por não acreditar que através de irradiação a gente consegue o quê? Produzir uma corrente magnética que pode afastar um espírito obsessor. Veja, são coisas tão simples, entre aspas, e tão profundas, né? Tanto a homeopatia como o passe. E são, assim, eu falo isso, Inês, que na minha infância eu fui tratado com homeopatia. Então eu tenho muita fé na homeopatia
Também desses remédios, a gente fala que é remédio caseiro, né? Fitoterapia, é coisa de família, né? Família assim, mais simples. Então, assim, meu pai não tinha nem dinheiro para comprar remédio. E naquela época também não era como é hoje, né? Hoje é mais fácil para adquirir remédio. E mesmo assim, a gente gasta uma fortuna com remédio, né? Às vezes aposentado vai o salário quase que todo só comprando remédio. Né? Então, desde pequeno, né, que eu sou adepto da homeopatia. Né? Não sou médico, não estou fazendo propaganda, não, estou fazendo propaganda, mas funcionou comigo, com os meus irmãos, né? Então eu sei da importância que tem, tanto a homeopatia como o passe, e que as pessoas valorizam muito pouco, e poderiam, assim, sofrer menos, né, se procurasse, assim, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, tanto a importância da homeopatia, como a importância da prece e do passe. Eu acho que esse é o ponto, Adolfo, a questão do conhecimento, né? Porque você falou assim, ah, tem gente que não acredita na homeopatia. Mas eu vou te dizer que há muitos médicos que não acreditam em homeopatia. E eles falam isso, né? Então, eu já ouvi relato de paciente falar, ah, eu fui naquele médico, né? Então, eu comentei com ele que eu estava dando umas bolinhas para minha filha, né? De homeopatia. E ele virou e falou assim: não, pode dar essas bolinhas, não vai funcionar, não pode continuar dando, que isso não vai virar nada. Então, assim, chega a ser assim, absurdo, né? O médico que não acredita em homeopatia, né? Uma especialidade que é regulamentada há mais de 40 anos no Brasil, está aí, e a pessoa fala que não funciona, né? Então, eu acho que infelizmente, é falta de conhecimento mesmo, sabe, Adolfo? A questão da homeopatia, a questão do passe, eu acho que é falta até de fé, né? Então, a pessoa muito descrente, não tem fé, porque é uma coisa, para mim, é uma coisa que está enraizada dentro de mim, que não tem como não funcionar. Não tem como não funcionar. A questão não é será que vai funcionar? Não, a questão é não tem como não funcionar, né? Funciona sempre, né? Então, eu acho que você está... Nossa, sua colocação foi, assim, perfeita. Perfeita. Então, vamos continuar, né? Os numerosos exemplos de pessoas obsidiadas e subjugadas da mais desagradável maneira, sem jamais terem ouvido falar de espiritismo, provam exuberantemente que o exercício da mediunidade não tem o privilégio de atrair os espíritos maus. Mais ainda, prova a experiência que é um meio de os afastar, permitindo reconhecê-los. Todavia, como muitas vezes alguns vagueiam em redor de nós, pode acontecer que, encontrando oportunidade para se manifestarem, aproveitam-na, caso encontrem no médium uma predisposição física ou moral que o torne acessível à sua influência. Ora, tal predisposição se prende ao indivíduo e às causas pessoais anteriores, e não à mediunidade. Pode dizer-se que o exercício da faculdade é uma ocasião e não uma causa. Mas, se alguns indivíduos estiverem nesse caso, outros há que oferecem uma resistência insuperável aos espíritos maus. E a eles, esses últimos, não se dirigem. Falamos de espíritos realmente maus e perniciosos. Na verdade, os únicos perigosos, e não de espíritos levianos e zombeteiros, que se insinuam por toda parte. Bom, aqui a Kardec ele fala algumas coisas importantes. A primeira é que a influência dos espíritos, ela sempre aconteceu. Então, não é porque a pessoa é médium, ou descobriu que é médium, né, que ela sofre a influência dos espíritos. Independente do espiritismo existir ou não, a influência dos espíritos sempre aconteceu.
Esse é um ponto. Segundo, que com o espiritismo nós aprendemos a identificar, né, inclusive, assim, o que pode acontecer com a pessoa, que é uma enfermidade moral ou enfermidade material, vamos dizer assim, né? E mais ainda, com a mediunidade é possível o quê? A cura, né? Então, nesse caso dessa moça específico, os espíritos à volta dela são espíritos levianos, zombeteiros, né? E desses espíritos a gente encontra por toda parte. Então, foi mais simples o tratamento dela. Foi só o quê? Presta distância. O caso foi resolvido. Agora, tem casos, gente, porque está falando aqui, ó, de espíritos realmente maus e perniciosos, que é o caso aqui da possessão. Bom, aí, para conseguir a cura, é um processo um pouco mais complexo. Não é tão simples assim. Não é só passe a distância, né? Por isso que é importante ir no centro, que os espíritos, né, superiores, é eles que vão determinar qual é o tipo de tratamento que a pessoa precisa. Esse foi um caso. Agora, essa mulher, que é, entre aspas, mais simples, é só orar à distância e cura. Tá fácil. Não, mas tem caso que o espírito é tão rebelde, né, que ele não vai se afastar tão fácil, né? E assim, o seu poder fluídico é tão grande também que não é prece de 5, 6 pessoas que vai resolver o problema, né? Mas em todos os casos, a gente nunca pode esquecer que o enfermo tem que ter vontade de se curar. Isso eu acho que é o ponto, o principal. Se ele não tiver vontade, aí fica tudo difícil, né? Então tá aí, Kardec então dizendo para nós que tem muitos casos de enfermidades mesmo, né? Como dessa moça, uma simples prece, 5, 6 pessoas, uma prece diária, já é suficiente para curar. Mas essa terapia, ela não serve para todos os casos. Por isso que cada caso é um caso. Por isso que na hora que vai avaliar, tem que avaliar também, sob o ponto de vista moral, qual é o quadro dessa pessoa, né? E nesse sentido, a ciência, ela poderia ser mais o quê? Eficaz, ciência médica, se ela considerasse o elemento espiritual. Ou seja, o médico fazer o quê? O atendimento, né, dos pacientes, e depois, não sei se seria o mesmo dia ou não, são coisas para se pensar, mas ia reunir com a ficha, né, de alguns pacientes, alguns médiuns, e pedir orientação para os espíritos. E aí sim, é que ia aparecer isso daqui, ó. Não, esse caso aqui é um espírito mau e pernicioso. Então a terapia tem que ser essa, essa e essa. Então, para cada caso seria o quê? Seria não. Para cada caso é uma terapia diferente. Por isso que o mesmo remédio, remédio universal, né? Ele produz efeitos diferentes para vários pacientes. Então, para um paciente, tal remédio é excelente. Para outro paciente, ele não serve de nada. Não é mais ou menos isso, Marinês? É isso aí. Porque o remédio ele não leva em conta a pessoa, ele leva em conta a doença. E a mesma doença, ela tem diferentes sintomas, porque nós somos diferentes um dos outros. Então, nem sempre aquela doença vai ter todos os sintomas iguais em duas pessoas, né? Então, os sintomas variam muito de acordo com a pessoa. Por isso que às vezes o remédio funciona melhor para um e não funciona melhor para o outro, porque ele só leva em conta a doença e não a pessoa. E é aí que a gente erra, né? Então a gente tem que levar em conta a pessoa, como ela reage, o modo de reação do corpo dela, e levar em conta todos os aspectos, porque aí sim a gente vai encontrar um remédio, no caso, né, o melhor seria a homeopatia, que vai de encontro a tudo o que o organismo dela precisa, né? Não só naquela doença específica, mas
vai ajudar na recuperação do organismo, da pessoa como um todo. Porque a doença, na verdade, ela é um desvio da saúde. A gente não foi feito para ficar doente, a gente foi feito para ter saúde. O nosso corpo é muito perfeito, né? Deus, ele nos fez com toda a perfeição. Então, a doença é um desvio da saúde. Por isso que a gente tem que olhar para a pessoa como um todo, para ver o porquê que houve aquela doença. E é lógico, não começou naquele órgão, né? Então, aquela pneumonia não começou no pulmão, ela começou muito antes, né? Então, por isso que a gente tem que olhar para a pessoa como um todo. E não só o órgão que está doente, ou o sintoma, ou a doença, sempre na pessoa. E também se trata de homeopatia, não pode ir ao médico só quando tiver um sintoma. Tem que ir sempre, né? Ele vai avaliando como é que está a pessoa, né? E ela vai tomando alguns remédios e para ela desenvolver uma doença respiratória, por exemplo, é mais difícil. Perfeito, é isso aí. Então, se ela vai sempre, a primeira alteração que ela percebe nela mesma, ela já fala e aí já tem uma homeopatia para aquilo. Então, ela consegue prevenir a doença, né? Então, ela vai harmonizando as energias do corpo, né? Então, a energia vital que a gente chama, e aí isso vai equilibrando e a pessoa não chega a adoecer, apesar de ter iniciado alguns sintomas, mas ela consegue reverter. Beleza. Bom, então nós chegamos ao final de mais um estudo. São 9h56, né? Nós não vamos continuar a leitura, vamos continuar na próxima semana. Quero agradecer demais a Maria Silva, perdão, que participou conosco aí pelo YouTube. Tá? Muito obrigado, viu, Maria Silva? Você pode estar conosco mais vezes. E aos demais internautas que, de repente, estão também acompanhando, mas que não se manifestaram. Né? Agradecer a vocês do grupo, né, que estiveram conosco aí, hoje sem o texto, né, para facilitar um pouco, mas teve muito bom. Né? Alcione, querida, você entrou, nem falei oi para você, estava tão preocupada aqui com Oi, tudo uns certo. textos aqui. Uhum. Você faz a prece para nós? Faço sim. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo e pedindo para que todos os nossos companheiros que também não puderam participar possam receber as bênçãos de Jesus, com muita paz, com muita luz. Que Deus ilumine e proteja a todos. Que assim seja.